Estamos a vivos. Bom dia, pastores. Como é que vão, senhores? Estamos aqui para debater sobre a questão da igreja em meio à pandemia, né? Em meio à situação adversa que as igrejas, os irmãos têm que agora enfrentar. E aqui eu quero dar a oportunidade para cada um se apresentar, né? E fazer a sua propaganda que assim desejar. Fiquem à vontade. Pastor Zé Cleves, por favor. Ô, querido, obrigado. A paz do Senhor. Alô? Bom dia. Pastor Márcio, Pastor Antônio, é um prazer estar aqui. Eu chamo Eusen Cleves Júnior, sou pastor, sou professor de teologia, advogado e assessor parlamentar. Eu tenho a honra hoje de participar dessa live com o pastor Márcio Gil, também com o pastor Antônio, e poder aqui hoje compartilhar umas experiências da palavra de Deus. E também estamos aqui hoje como pastor auxiliar na sede em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus, por bondade e misericórdia do Senhor. Também tem aí o meu Instagram, @pastor Eusen Cleves, também o Instagram do meu escritório, que é @Ferreira Freitas Damasceno, advogados. Então você pode nos seguir e aí vai conhecer o nosso trabalho como pastor e também como advogado. Deus abençoe, é um prazer participar com vocês. Pastor Antônio. Eu sou pastor Pode Antônio dizer, pastor. Cavalcante. Eu sou pastor Antônio Cavalcante. Hoje, sem igreja, não estou pastoreando, mas abrimos uma rádio para não ficarmos sem fazer nada, Rádio Gospel Boas Novas, e prego itinerante. Não tenho as qualificações dos pastores, pastor Eusen Cleves Júnior, né, que muito me honra e me enobrece estar falando aqui com ele, e também o pastor Márcio. Todos dois são teólogos, e eu aqui sou aluno deles, mas estou aqui para falar de uma coisa que todos nós temos em comum, falar do nosso Jesus. Eu fico imensamente alegre, mas muito, em saber que o menino que eu conheci um dia desse, Deus fez prosperar de uma forma extraordinária, foi o pastor Zé Cleves Júnior, e Deus tem abençoado grandemente a sua vida ministerial e também a sua vida secular. Bem como o pastor Márcio Gil, me enobrece muito ter esse homem como meu amigo, e está me ensinando muita coisa nesses últimos dias, né? Nesses dias que eu estou vivendo agora, esse período. Tenho aprendido muito com o pastor Márcio Gil. Espero também aprender com o pastor Eusen Cleves Júnior, porque eu preciso aprender. E como eu preciso aprender, é por isso que eu estou me encostando a pessoa, árvores que têm frutos, que têm sombra. Amém. Estou precisando mesmo gostar de árvores que têm sombra, para aprender. Eu sou um constante e um eterno aprendiz. Deus abençoe. Esse é o pastor Antônio. Eu acho que a minha internet deve ser devagar, porque às vezes falha aqui, e aí o que acontece? Eu vou passar o vídeo, né? E eu quero convidar você a acessar o meu blog lá de Geografia para Estudantes, né, da Geografia para Estudantes, www.blogspot.com, de tutoriais, tutoriais.blogspot.com. Além de mais, tem uns canais também no YouTube, e você também tem o de teologia, teologiaestel.blogspot.com. Aí você, vamos assistir agora o vídeo, entendeu? Que eu editei, é da Record. Se dá tudo certo aqui, vamos ver. Fala. Pastor Márcio, me permita dizer que amanhã eu convidei para a live um advogado também e pastor Fernando, que o pastor Eusen Cleves Júnior conhece muito bem. Sim. Foi nosso contemporâneo ali em Teoflotone. Verdade. E ele amanhã estará conosco aqui na live. Se o pastor puder me excluir dessa live, pode pôr o pastor Fernando junto com o pastor Eusen Cleves Júnior, caso ele tenha tempo para se fazer.
viu? Porque são os dois advogados e, por certo, melhor conhecedores das causas, né, que estamos vivendo nos últimos momentos. Mas eu me sinto muito honrado em ter convidado tanto o pastor Zé Clevo quanto o pastor Fernando, né? E me sinto honradíssimo com isso. Ô, Fernando. Alegria não. Eu gostaria que você chegasse e confirmasse se está ouvindo o som do vídeo, tá? Sim, ok. Tá saindo o som aí? Ainda não. Só ouvindo a sua voz, sim, tá bacana. Então eu vou... Pera aí. Eu tirei o som do notebook porque estava atrapalhando, dando microfonia. E eu sou novo nesse negócio. Mas tá bom, pastor. Eu sou novo nesse negócio. Serviço essencial há 4 meses pelo presidente da República. Mesmo assim, centenas de prefeitos mantiveram fechados. E agora? O microfone não está bom. Tá bem. Tá dando microfonia, pastor. Olha, embaixo do vídeo de vocês aí no negócio tem escrito mic. Meu microfone, dá um toque para desligar aí. Aí depois vocês ligam de novo. Áudio ou o quê? No áudio, mic, M-I-C. Não desliga, não. Eu tenho padrão aqui. Então, pera aí, eu vou desligar aqui. Eu vou repassar o vídeo de novo. O pastor lá desligou. Internet lenta, doido. Vamos fazer a nossa live aqui, entendeu? Eu não sei porquê, mas aqui travou tudo aqui. Vamos fazer a nossa live aqui, entendeu? Aqui travou tudo aqui. Live aqui, entendeu? Aqui travou. A abertura. Eu não sei por que isso, mas eu programo as coisas tudo certinho. Eles não... Vamos lá, olha. O que a gente nota é que a Igreja de Jesus
ela está constantemente sempre passando por situações que pode... Então, o que acontece é o seguinte, o coronavírus trouxe uma interferência direta na nossa vida, né? Não consegue ir para a igreja direito, chega na igreja, tem que ter aquela administração de espaço, aquela administração de tempo, a gente tem que chegar e trazer, a gente vê, observa que muitas pessoas, elas precisam de uma palavra de apoio, e hoje em dia a gente vê que a frequência diminuiu bastante, mas que também as pessoas chegam, né? Chegam na igreja assim e ficam pensando, será que vai ter espaço para mim lá, já que tem que manter uma distância social? Assim, o que os irmãos acham? Isso tem prejudicado a igreja, né? Tem feito o que dentro da igreja? Pastor Márcio, a gente temos observado que nesses últimos dias, né? Esses dias eu estava conversando com alguns obreiros sobre isso. A nossa preocupação é a questão do Covid, como como espaçamento social, houve essa preocupação com o antes, né? A igreja antes, logo nos seus primeiros meses, ou primeiros dias que ora propagou esse vírus, trouxe muito pavor, muito medo. E, infelizmente, a mídia veio de uma forma pejorativa, trazendo a reunião, a aglomeração. Aqui em Belo Horizonte, em Minas, nós tivemos duas dificuldades. A primeira dificuldade é que o prefeito soltou um decreto limitando a 30 pessoas por reunião. Ou digo, o governador, 30 pessoas por reunião. Depois vem o prefeito e salta um outro decreto que era proibido aglomerar pessoas. Há uma grande controvérsia aí. Por quê? Aglomerar 5 pessoas já são aglomerar. Então, se era o mínimo 30, você reúne 5. A igreja que eu sou o pastor auxiliar, nós temos 1.400 membros. E nós temos orquestra, coral, banda, tantos conjuntos de jovens, adolescentes, crianças. E nós temos a grande massa, a Assembleia de Deus, a sua maioria, idosos. Né? E aí, médicos que congregam conosco, a priori, diz assim, vocês, se alguém morrer, crente, viu? Estou aqui dizendo de crente. Se alguém morrer, vocês vão carregar o peso do sangue desses irmãos que veio para a igreja e vão morrer. E aí ele foi tão assim pejorativo que virou para nós, os líderes, e falou, olha, quero ver vocês orar e Deus curar a Covid. Se não curar, depois vocês não me chamam como médico para atender. Eu falei com ele, olha, eu não sei o que você faz aqui na igreja, acho que você deve estar no lugar errado. Porque você está pondo a ciência, não que eu descrédito da ciência, mas ele está pondo em xeque a fé e a ciência. E nós só conhece a teologia, sabe que todo o tempo a ciência quis negar a fé e a existência de Deus na sua totalidade. E depois, hoje, nós temos o Covid para provar para o povo que quem governa é Deus. Só que nós estamos vivendo o tempo do amedrontamento. A doença existe? Existe. Ela mata? Mata. Agora, quem é que está morrendo? Pessoas que têm doenças crônicas. Na sua grande maioria, pessoas que já tinham problema respiratório, obeso, problemas de todas as ordens, de vias, de outras doenças. E aí trouxe a sua piora. Agora, nós estamos vivendo o tempo que os crentes estão acomodando e ficar em casa. Essa é a nova realidade da igreja hoje. Acostumaram com a internet, acostumaram com o culto online. É pesado para a gente que pastoreia a igreja, que está acostumado com o povo ali, com nós aqui mineiro ainda, né? Acostumado do pegar, de abraçar, o mineiro é muito afetivo.
E aí sente esse impacto. Chega na igreja, você está pregando para a câmera. Eu tenho 4, 5 câmeras ligadas e não é fácil. Os primeiros cultos, só de ver a câmera eu já começo a suar, você imagina, né? Você não tem a emoção de estar vendo aquele momento ali. Então, nós estamos vivendo o antes da igreja, que não sabia o que fazer, como fazer. Agora, estamos vivendo o durante do espaçamento social. As pessoas não cumprimentam. Agora, às vezes, é só de longinho, né? Medo de conversar, ou só com o cotovelo, verdade, pastor Antônio? Né? Abraço sem chance. Eu posso dizer a vocês, algumas pessoas que trabalham comigo já foi acometida, e graças a Deus eu nem gripe, nem nada. Então, o depois, o que nós vamos ter que inovar para trazer esse povo, tirar esse povo dentro de casa? Porque tem gente que só a palavra não basta. Já tinha isso. Só a palavra para eles estava pouco. Eles queriam entretenimento na igreja. Eles querem show, quer artista, quer plateia, quer aplauso. Agora você imagina o que vão fazer, redobrar depois. Então é muito sério esse momento que a igreja está passando. Ninguém se preparou para isso. Nós estamos vivendo e fazendo, não sabia como fazer. E, infelizmente, os decretos governamentais passam por cima da Constituição, atropela a Constituição com tudo. Eu tenho liberdade de professar a fé em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu sou proibido de ir e vir. Estou proibido de ir e vir, se eu não posso estar. Idoso não pode ir. Estão cerceados a sua liberdade de ir e vir. E aí, mais uma vez, por causa de uma doença, nós tivemos doenças muito piores, que mata muito mais do que o Covid, e ninguém se fala nisso mais. Então, é uma preocupação. Qual será a igreja pós-pandemia? O que nós vamos fazer para sair dessa situação? Ainda é uma análise do que possa ser feito, mas é muito difícil hoje os idosos voltar para a igreja, do que acomodou. A gente tem conta bancária, QR Code, tudo facilitando para ficar em casa. Esses crentes vão voltar para a igreja? Eu disse ontem a um presbítero, falei, olha, a minha preocupação é que eles não voltam mais, porque acostumou em ficar em casa. E aí, nós vamos ter um culto na igreja e um culto em casa. E será que estão cultuando e mudando de vida mesmo em casa? Será que vão tendo encontro com reuniões para... eu vou só assistir o culto aqui, ninguém precisa fazer, faz a ceia por eles lá mesmo, eu só dou a oferta e dízimo aqui pela internet, estou livre, não preciso ficar indo na igreja. E a família também é muito complicado. Depois disso aí, mais uma vez, né? É recomeçar. Amém. É isso mesmo. E pastor Antônio, o que você tem para falar aí, pastor Antônio? Olha, depois do pastor Eusencleves falar, fica um tanto difícil. Mas eu tenho aqui as minhas ponderações. Com tudo que está se apresentando, eu ouso dizer que a igreja vai aprender com isso. Quer dizer, nós, a igreja, que eu digo, a igreja que está ativa, participando, está vivendo o evangelho. Porque a Bíblia fala que seria necessário que viesse esse tempo, né, de esfriamento, de apostasia e essa coisa. Isso vem. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Difícil, muito difícil porque, veja bem, o antes, eu lembro quando eu me converti, e o pastor Zencleves sabe disso, todo crente andava com a Bíblia na mão. E todo crente disputava uma pessoa ímpia nas esquinas, evangelizando, culto ao ar livre, isso e aquilo. Isso era a igreja do antes. E o tempo foi passando, e os crentes foram deixando a Bíblia em casa, e parar de fazer culto ao ar livre, porque os televangelistas, eu gosto de dizer aqui isso, começaram a fazer os cultos pela televisão, e esse pessoal preparou o caminho para o momento da pandemia. Os cultos em casa.
Só que o culto em casa, pelos televangelistas, tem um custo. Tem um custo. E esse custo é alto. Eles já estão começando a pedir para o povo retornar para a igreja, os televangelistas. Porque é lá que ele consegue a base de sustentação dos seus programas. Né? Porque só na televisão o cara vai estar assistindo, não dá oferta, não dá dízimo. Eu estou vendo já apelo de alguma mídia aí, que já é, todo mundo sabe qual é, que é poderosa, já brigando para que a fé, e hoje já está citando de macumba a espiritismo, a igreja católica, está falando que todo mundo tem que voltar a cultuar. É hindu, é muçulmano. Quer dizer, eles estão apelando já para que o pessoal comece a exercitar a fé. Agora, por trás disso tem uma mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Que ele quer que esse pessoal venha, porque eles estão passando problemas para bancar as contas deles, bancar todo o aparato que eles têm. Que quanto maior a empresa, quanto maior o time, mais gastos terá com ele. Ora, eu, para me manter como igreja, sou eu e minha mulher, meus filhos, e ali meia dúzia de crente. Diferente do pastor Zencleves, que tem uma igreja que tem 1.400 membros, tudo lá é mais. São mais material de limpeza, mais energia, mais internet, mais isso, mais aquilo, é muito mais coisas. Eu imagino, está difícil o pastor Zencleves, agora imagine esses grandes conglomerados evangélicos que tem aí, que eu chamo de conglomerados evangélicos. Para bancar isso não é fácil. Então, eles estão fazendo um apelo. Essa igreja, do momento agora, o pastor Zencleves falou, está muito bem, mas eles próprios contribuíram para que o crente ficasse em casa com os televangelismos deles. Eles contribuíram. Agora estão sentindo na pele o que nós, da Assembleia de Deus, que não temos televisão, nós, batistas, que não tínhamos televisão, nós, Deus é amor, e nós, outros crentes por aí, que não tínhamos o poder da mídia para atrair o povo para dentro dos templos. Bem, eles têm esse poder para atrair dentro dos templos, e nós ficamos sempre à mercê disso. Né? E fomos ficando com aqueles crentes mais antigos na igreja, aquele pessoal jovem que gosta, como o pastor Zencleves falou, gosta do espetáculo, do show, essa coisa, ia para esses grandes conglomerados evangélicos. Esse pessoal agora está sentindo na pele o que nós sentíamos já há anos. E eles estão apelando. Mas tudo isso é bíblico. Tudo isso é bíblico. Eles vão ter que reaprender a fazer com que o evangelho ande. Eles vão ter que reaprender. Nós já vemos nessa luta há tempos. Nós sabemos, como Paulo disse, a ter fartura com a padecer necessidade. Nós aprendemos isso. Aprendemos com o quê? Com a nossa caminhada. Agora, é fácil? Não é. O antes era aquela igreja fervorosa. O durante, essa igreja assombrada, amedrontada, acovardada. É um povo que está sendo oprimido, porque causaram pânico no povo. E eu ainda ouso dizer o seguinte, esse pânico, muita coisa disso aí é mentira, porque parou de morrer gente de câncer, parou de morrer gente de problemas renais, parou de morrer gente de problemas de cardíaco, parou de morrer gente de diabetes, parou de morrer gente de todo tipo, só morre agora de Covid-19. Né? E isso a gente tem que dizer, infelizmente, pastor Márcio Gil e pastor Júnior, a gente tem que dizer porque é a verdade. Toda a mídia está trabalhando em prol de acabar com a igreja. Alguns prefeitos se aderiram a isso, com essas medidas que estão aí, e aproveitando desse momento, dizendo que está do nosso lado, está nos beneficiando o povo, e o povo fica em casa. Na verdade, subliminarmente, eles estão querendo acabar com a igreja. Quer dizer, desfazer tudo aquilo que a gente construiu há anos. Tem pastores aí que vêm trabalhando há 30, 40, 50 anos, e a igreja deles foi esfacelada em 3 meses. Acabou a igreja dele. Pastor que trabalhou 40 anos. Então, eu acredito que esse durante agora está muito... esse período da pandemia. O pós,
eu não me arrisco muito a comentar. Primeiro, eu deixar para o pastor Márcio Gil, o pastor Eusencleve comentar o pós. Mas eu só sei o seguinte, se não fizermos um alicerce agora, nesse momento, para voltarmos, e esse alicerce tem que ser baseado em pessoas que estejam verdadeiramente arraigados no Evangelho, né? Será um pós muito difícil, pós-pandemia. Pastor Márcio Gil, obrigado. Pastor Eusencleve Júnior, muito obrigado pela oportunidade aí. Olha só, o irmão Robson Aparecido, ele comenta que com essa situação, muitos crentes que antes da pandemia estavam vivendo uma situação de comodismo, né, corre um grande risco de se acomodar muito mais ainda. Ele fala também daqui, verdade, pastor Antônio, não se morre mais por outra coisa a não ser do Covid-19. Verdade. Eu até vi uma reportagem, um meme, né? Motoqueiro é atropelado, vai avaliar, ele estava com Covid. Né? Então, hoje não se morre de AIDS, não se morre mais de pneumonia, não se morre mais de câncer, tudo hoje é Covid. Nós tivemos aqui uma advogada que a sua mãe estava com câncer em fase terminal, internada no Hospital Santa Casa, isso está aí nos autos dos jornais, e ela foi internada na ala de risco do hospital, e essa ala de risco era a área que estava o Covid. E ela estava bem... a sua saúde estava bem fragilizada. E ela veio a falecer, e o médico colocou na certidão de óbito que ela estava com Covid. E a filha acionou a justiça pedindo para que ele tirasse essa sintomática que ele tinha colocado na causa mortis da sua mãe, que ela não tinha Covid, ela estava com câncer e não era Covid, e também não era no pulmão que ela estava vivenciando câncer. E levou o laudo médico, o juiz fez com que o médico tirasse da certidão de óbito Covid e colocasse que a causa mortis era câncer. Então, infelizmente, porque dá dinheiro, né, gente? O Covid hoje dá dinheiro. 19 mil pessoas. Por morte. A pessoa morreu, o Estado e o município recebem por pessoa de 19.700. Se a pessoa ficar internada, é R$ 1.900 dia. Então, o que eles querem é manter as pessoas hospitalizadas. Então, o Covid dá dinheiro para o município e para o Estado, né? Então, esse é um meio de ganhar dinheiro ilícito. Só um parênteses aqui. Pastor, quando o presidente Bolsonaro falou que ia dar dinheiro para os prefeitos, no dia, ele falou de noite. No mesmo dia, eu escrevi no Facebook que isso seria um marco, porque todos os prefeitos que fossem corruptos iam usar desse argumento para comprar sem licitação, fazer obras sem licitação, tudo isso. Eu escrevi isso uma hora depois que ele falou a coisa, aí soltei na internet. Eu estou bloqueado hoje nas duas contas no Face, no Twitter e no Instagram. Estou bloqueado em tudo. Porque sempre eu estou combatendo esses caras. Porque quando a gente vive mais um pouco e teve uma noção de política, a gente sabe que o meio lá é sujo. Lá são raras as exceções, raríssimas, né, que têm compromisso com a população. Eles têm compromisso com o umbigo deles. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Hoje, a bancada evangélica está lutando, mas está ainda lutando sem muita força para poder mudar essas coisas, porque a bancada evangélica, embora seja forte, mas ela ainda é minoria. Ela não é uma bancada totalmente. E outra coisa, ela está muito antagônica
Eles têm que votar com coisas do partido de cada um deles que se filiaram. Não há um partido dos evangélicos. São cada um em um partido, porque a questão, o Brasil é um país continental, e cada um se filiou em um determinado partido. E aí tem que seguir algumas bandeiras dos seus partidos. E tem pastores aqui na Bahia, não vou citar o nome, pastores, que votaram contra o povo, por causa do partido que ele está afiliado, foi obrigado a ele votar com as bandeiras do partido. Né? Aqui na Bahia tem uns pastores que fizeram isso. Eu não sei se Minas Gerais tem em outros estados. Eu estou falando do estado que eu vivo. E a gente sabe quem é os caras que fizeram isso. Então, mas que essa Covid está dando dinheiro para o rico, tá. Os bancos estão recebendo dinheiro. O governo está facilitando dinheiro na mão desses caras para eles emprestarem, mesmo que com juros mais baixos, mas passa pelo banco. O governo não pode passar direto, mas passa via banco. O banco está ganhando dinheiro. As grandes empresas de alimentos estão ganhando dinheiro. Algumas pessoas estão ganhando dinheiro. Só quem não ganha dinheiro com isso é o povão. É o povo da favela, é o povo do morro, é o povo do interior. Esse pessoal não está ganhando dinheiro. Eu não acredito que médicos estejam ganhando dinheiro, não. Eu acredito que os caras que mandam nos médicos é que estão ganhando dinheiro, né? Embora tenha alguns médicos aí que deixam a desejar. Pastor Márcio Gil. Sansão, aqui fez Sansão Ferreira, um comentário, né? Infelizmente, aqui travou, né? Mas um abraço para ele. Olha só, a igreja, o compromisso da igreja, a adoração da igreja, a comunhão, a presença, né? Como a necessidade do culto, né? Como a igreja vê a necessidade do culto coletivo, tudo isso está envolvido na questão dessa posição de frequentar ou não um culto, entendeu? Um culto coletivo. Agora, eu sei que tem muita coisa para comentar em cima disso, mas lembrar do Guerreiro do Tempo. Por exemplo, quando a gente fala em relação a levar a Bíblia para a igreja, só um detalhe aqui. Antigamente, né, quando começou a Bíblia foi escrita em tábuas de pedra. Aí depois pergaminhos, né, em pele de animais, em folha de papiros. E imagine só se a gente hoje em dia fosse para a igreja levando pedra com a Bíblia escrita, ou se a gente fosse levar... Aí depois vem o papel. Aí, um corão cheirando, couro de boi cheirando, aquele pé, a toda de couro enrolado nas costas também, foi escrito em couro também. E também o que acontece é o seguinte, hoje em dia você tem um celular. No celular você leva tudo. No celular eu tenho um programa... My Bible, não sei se estou pronunciando correto que dá em inglês, onde você consegue colocar umas 40 Bíblias, entendeu? Bíblia em inglês, francês, espanhol, Bíblia em português, em várias e várias versões. Você consegue colocar comentário bíblico, você consegue colocar léxico, você ali, quem sabe, no caso assim, tem um Strong, que a gente, no caso, a gente tem costume esse negócio de grego e hebraico, a gente pega e analisa. Enquanto o pastor está pregando lá, eu estou aqui analisando até o que ele falou da palavra grega e hebraica, tá? Comentário bíblico. Eu estou viajando no celular. Com a Bíblia na mão, eu não consigo fazer isso. E tem uma coisa, com o celular na mão, eu consigo olhar várias versões. Eu estou acompanhando o pastor e estou vendo aqui, estou ligado. Quer dizer, a tecnologia, né? Ela não tem como pegar e impedir isso, porque imagina se a gente fosse levar pedra para a igreja lá com o texto escrito, as coisas vão andando, daqui a pouco as pessoas vão levar só o celular, um tablet para a igreja e deixar o papel, porque o papel é pesado, tem muito volume, e no celular não, você sai da igreja, já leva o celular, aí você vai resolver outras coisas da sua vida, tem o seu cartão de crédito muitas vezes ali, sua carteira de motorista no celular, sua vida toda está no celular. Quer dizer, a tecnologia avançou e isso... Vai chegar no chip, viu, pastor? Viu, pastor? A tecnologia da Bíblia e dessas coisas avançou tanto que vai chegar no chip na mão direita ou na testa. Todo esse avanço é para isso.
Quando a igreja iniciou, a igreja não tinha templo. A igreja não tinha templo. Depois a igreja passou a ter templo. Aí a gente nota que o templo ele alcançou um status tão grande que se você se fechasse as portas da igreja, você fechou a casa de Deus, você não tem mais contato, acesso a Deus. Mas passou o tempo, a gente compreendeu que é um lugar de reunião. Aí o que acontece? A gente nota que o culto é essencial para esse negócio de compromisso, o compromisso em você em você adorar coletivamente. Rapaz, uma adoração coletiva, eu sei que é importante a gente orar. É importante a gente orar. Orar dentro de casa é muito bom, orar no quarto é muito bom, mas orar junto com a igreja, louvar junto com aquela multidão, né? Multidão de 10, multidão de 20, de 1000, não importa. Com um grupo de pessoas, entendeu? Sim. Rapaz, é outra coisa. É outra coisa. Quando você louva a Deus, toca lá os instrumentos lá, e a gente vai naquela alegria, na felicidade, ou então naquela contemplação, entendeu? Aquilo ali contagia a gente, aquilo ali contamina. É muito diferente, rapaz, de ver o pastor pregando lá no computador, lá, entendeu? Ele pregando lá, e os irmãos cantando aquela música. Não tem, ó. É a mesma coisa, que é muito diferente. Você assistir um filme na TV e você assistir o filme no cinema, meu irmão. No cinema, entendeu? Estar no templo é uma coisa vibrante e renovadora de fé e de comunhão a Deus. Quer dizer, eu acho que é por aí. Eu não sei se os pastores concordam comigo. Me permita aqui o capítulo 10. Me permita o capítulo 10 de Hebreus e os versículos 25 e 26. Pastor Júnior depois pode comentar acerca disso, ou o pastor Márcio Gil. Nessa carta aqui, escrita, a epígrafe diz assim: exortação à perseverança. E aí no versículo 25 e 26, assim, não deixando de congregar-nos, ó, não é vos, é nos, ó como está o artigo, o pano, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas o versículo 25 diz, não deixando de congregar-nos, né? Como é que está aí? Então, há um convite aqui do apóstolo que escreveu essa carta, que alguns dizem que é de Paulo, já chamando a atenção para perseverar. E o que nós estamos vendo agora é uma inércia. Essa inércia está trazendo o povo a um esfriamento. O pastor Júnior comentou bem quando ele fez a explanação aí abrindo a live. As pessoas estão entrando no estado de mornidão. Então, não estão frio, não. Mas estão entrando no estado de mornidão, morno. Está ficando morno. E é um perigo ser morno. Porque se for quente ou frio, é melhor. Né? Agora, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vês que vai se aproximando daquele dia. Só esse versículo aqui e esse rápido comentário que eu fiz para a gente ver que a gente está vivendo esse momento. De essa expectativa. O pastor Júnior deve estar vivendo com muito mais apreensão isso, pelo que ele desempenha como pastor. Né? É uma igreja grande, embora seja dentro de uma capital, a igreja grande, tem outras funções que ele desempenha, mas a função pastoral dele deve estar sendo muito difícil, não é, pastor Júnior? Muito difícil. Irmão Antônio, pastor Antônio, bem... A nossa igreja é muito pujante, né? A gente sempre desenvolveu outros trabalhos, né? E, é verdade. Infelizmente, eu quero aqui só fazer ponderação e depois falar sobre o que o pastor
Márcio Gil diz, esse ato que a carta nos chama para congregar, e o mais interessante é que eles não havia templos, né? E na sinagoga só os judaizantes que poderiam reunir. E era o momento que eles reuniam. Aí eu volto à carta de Lucas, a Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala que os irmãos estavam reunidos sempre em oração, na união, no partir do pão, e viviam em comunhão. O que é essa comunhão? Eles comungavam da mesma unidade, do mesmo propósito, da mesma fé, né? Do mesmo amor, e dividia tudo. Veja bem, pastor Antônio, esse ato aí de comungar, de unir, hoje nós não vamos, infelizmente, eu posso dizer para vocês, o número que temos, hoje conseguimos, no primeiro domingo, segundo domingo, é ceia, e no máximo eu faço 3, 4, temos na igreja 4 reuniões, que é com 200 pessoas. E sabe, pasmem os senhores, pasmem. A maioria que vai nas reuniões não são jovens. É os mais anciãos que estão indo na ceia. Os jovens, alguns vão no horário à tarde, pegam e levam para os que ficarem em casa. E é a minoria que vai. Na sua grande maioria, os mais velhos que estão indo participar da ceia, porque é um rito que tínhamos de comungar, de um momento de festa. Como bem disse o pastor Márcio Gil, que outrora nós carregávamos a Bíblia papel, né? Todo mundo, né, carregando que todas as suas versões. Agora nós temos a Bíblia aqui, ó, digital. Quantas você quiser, com o tamanho, né, de estudo. Só que tem uma grande diferença. Aqui, ó, tem o cheirinho que é muito bom, né? Da bibliologia, né? Nós que fomos exegetas da bibliologia, Márcio Gil, sabemos a dificuldade para transformar do papiro para o papel e o quanto, né? Isso foi tão bom para nós. Eu costumo dizer na minha aula de bibliologia que quantos anos se levaram para se escrever, fazer hoje a junção dos 66 livros, né? Que era um livro, cada capítulo um rolo. Você imagina que dificuldade era carregar os 666 rolos, que era escrito, né, a tinta, e se errasse tinha que rasurar e começar tudo, tinha que acabar e começar tudo de novo. E hoje não é assim. Só que a comodidade, o conforto da tecnologia nos trouxe o maior entendimento, o maior disseminação da palavra por outros meios. Concordo com o senhor, só que eu não sou tão experiente, né? Não tem, ainda meus cabelos continuam pretinho, não tem auxílio de nada não, viu? Mas estão indo embora, lá vão acabando, igual o Márcio Gil ali, o telhado vai faltando, o meu também está acabando. Só que... DNA. Só que há um detalhe muito salutar, que nós temos que... As gerações, né, são diferentes. O pastor Antônio é de uma geração que a Bíblia, como os Islã usa, como o maior tesouro, né, e que não abre mão do papel. Os jovens, você falar isso com eles... Eu tive uma experiência numa palestra de jovens, eu falei assim, cadê a Bíblia? Aí um menino levantou e falou, pastor, qual versão que o senhor quer? Né? Então, isso aí tem nos entendido que cada geração, ela tem um tempo. E nós temos que entender que a igreja está nesses tempos. Cada geração. Nós temos lá os anciões, nós temos as crianças, os adolescentes, que eles vão falar com você assim, só quer em qual versão? Em inglês, só quer escrito em 1611, de King James, só quer inglês, espanhol, francês, italiano, até já no Tamarim já tem, gente. Né? Então, o que nós precisamos compreender? É o tempo. O nosso tempo de criança, de jovem na igreja, era uma coisa. Agora, claro que nós precisamos fazer igual está perguntando aí o Robson Aparecido, fez uma pergunta muito bacana, não sei se o pastor Márcio Gil viu aí, eu estou seguindo aqui também, porque eu gosto de acompanhar as perguntas, e
E o Robson perguntou, me sinto privilegiado. Ou nós que sentimos, Robson, a sua participação. E, ao tocante à igreja, qual seria a dinâmica aconselhável a manter uma igreja unida no momento de distanciamento social? Nós estamos trabalhando um projeto aqui na D Belo Horizonte, na D Central, cujo pastor-presidente é o pastor Simonia de Moraes, o pastor da Central é o pastor Samuel Assis, e criou um projeto chamado Ser Igreja. E estamos trabalhando 4 pilares de Ser Igreja, que é a unidade, a missão da igreja, a fidelidade e o amor. Esse unidade, gente, não é só unir para. E nós temos que unir em todos os aspectos. É na vida, na saúde, na enfermidade. A igreja está unida. E a igreja primitiva nos ensina isso, literalmente. Que aí, quanto mais perseguia, você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai sempre no término do capítulo, vai dizer assim, e a igreja era perseguida e sofria, e ela crescia e aumentava-se em números. Vai repetir essa mesma frase algumas vezes em alguns capítulos. Eu não sei aqui ao certo quantas vezes vai repetir, mas você vai ver, lendo Atos dos Apóstolos, que isso há na igreja primitiva. Pedro, eles estavam reunidos orando. Aonde? Na casa de uma irmã, reunia para orar. E a igreja perseguida, matam Estevão. Eles estão reunidos, orando. E após isso tem a diáspora, eles saem para fugir, vão sair daqui de Jerusalém, que eles não vão me achar. Saulo vai, encontram, indo atrás deles. Por quê? Eles estavam fugindo de onde estava a perseguição. Então, a igreja de hoje, a perseguição é de forma diferente. A perseguição hoje, ela é velada, é política, é com posições contra a nossa decisão, o nosso apoio, nosso conservador, a família, aos princípios da palavra, e aí nos persegue aí. Fazer o quê? Contra a família, né? A favor da homoafetividade, a favor de outros princípios. Então, essa unidade nós temos que trabalhar como? Pelo princípio da palavra. É comungar da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo parecer e ter a certeza que Deus vai fazer o melhor por nós. Pastor, só colocando aqui, você citou um texto da Bíblia aí desculpa a minha interferência, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Sim. Falando sobre isso, justamente você está falando aí. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Sim. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha os 4 pilares aí. Sim. Não é isso? Sim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos. O versículo 46, perseverando unânimes. Outra coisa que me chama a atenção é a questão da unanimidade. Todos os dias no templo, aí no caso nosso, o templo aqui sai um pouco, porque nós vamos, né? O templo sai um pouco. Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, olha aqui, isso aqui já entra, viu? Sim. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e senzileza de coração. Eu só estou tirando aqui todos os dias no templo e trazendo, eu estou cortando o versículo aqui, não dizendo que eu vou cortar a palavra, mas o que você citou nesse texto me chama muita atenção, porque perseverando unânimes todos os dias no templo, eu tiro. Isso aqui, partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza de coração. Aí talvez aí se inclua outras virtudes que o cristão deve ter. Aí entra também, pastor Antônio, olhe bem, unânimes, fala de unânime, comunhão, é comungar do mesmo propósito, não quer dizer estar junto, né? Também tem esse. Né? Mas é comungar da mesma fé, do mesmo parecer. Eles estavam sendo, conhece muito bem esse livro, vai falar da história da perseguição da igreja primitiva, o crescer, o abrir, o separar apóstolos, chamados. Só que aqui nós estamos vendo que eles estavam, o mesmo parecer, unânimes, e estavam ainda, permita-me ler o versículo 40, com muitas outras palavras, testificavam
exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Muito atual. Muito... Né? Isso muito está atual. aqui, ó. É nossa, gente. É para nós. A nossa geração, mais perverso do que nós temos visto hoje. Perversidade de todos os preâmbulos da que a gente nunca pensou em ver. Né? Nunca pensou, achar, não, isso aqui não acontece. Nós nunca pensou em viver isso. Geração mal. Aí Paulo vai dizer aos Efésios: homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, cheios de si, altivez. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo isso. Eu Júnior, me permita assim dizer, eu vejo o Covid como providência de Deus. Porque muitos homens se achou superiores, estavam se achando que eles eram a última bolacha do pacote. Era a última coca no deserto. Que eles tinham o passo do sucesso ministerial. Nós somos, né? Aí Deus falou assim: vou permitir esse negócio, eu quero ver quem é. E aí nós estamos vendo aí que todo mundo teve que se reinventar. Me permita que citá-lo, ele não está presencial, mas eu me admiro muito o pastor Josué Gonçalves. Ele se reinventou, até os seus próprios cursos foi para a internet, gente. As suas lives foi para a internet para fazer o quê? Mostrando que ele está reinventando a família de Barra da Graça lá, do ministério dele, de palestras para casais. Então, você vê, os grandes nomes estão preocupados com isso, de unir o povo em uma só objetividade, que é o reino de Deus, que é a graça, que é o amor. E nós precisamos também estarmos atentos a isso, que essa unidade continuar, perseverar, é a fé, é no amor, né? O pastor Antônio, eu conheço ele há mais de 30 anos. Eu tinha 12 anos quando conheci. 12 para 13 anos, eu já estou com 40, né? Né? Com 40. Então, para você ter ideia, como que o Tony estava vindo do marxismo. Jesus pegou um homem que era ateu. Eu vou testemunhar no nome dele aqui, em nome dele, né? O homem era ateu, marxista. Por isso que ele pode falar de política. Ele andou com esse cachaceiro aí que se chama, conheceu antes de ter o tal nome que tem hoje. Agora, gente, a unidade que vai fazer a diferença. É o mesmo propósito, vender uma coisa e fizeram outra. Só que os nossos irmãos da Igreja Primitiva era totalmente ao contrário. Tá preso? Olha, eu acho muito bonito quando o Pedro bate na porta, a menina vem abrir a porta e diz assim: parece que é Pedro que está chamando aí. E ela volta e diz assim: ó, eu acho ter parecido com Pedro. Falando, mas ele está preso. Ele está preso, não é Pedro. Gente, olha como eles estão orando para quê? Para que Deus solta Pedro. E nem eles acreditam que Pedro está na porta. Não, nós vamos continuar aqui. Você abre a porta, sou eu que estou aqui fora, gente. Pode abrir. Então, nós precisamos ter essa mesma unidade, unir para o propósito do reino, o nome do nosso Deus. Me permita aqui usar, infelizmente há muitos líderes hoje com picuinha boba, discute tanto predestinação, calvinismo, não, eu sou arminiano, eu sou augustiniano, eu sou... gente, a fé e a graça é muito maior do que essas doutrinas, Paulo já fala, não entre em discussões que não vão te levar a edificação alguma. Infelizmente, nós estamos com esse povo ainda da igreja, que vão para a internet bater, querendo discutir algo que não vai trazer edificação. Então, é louvável essa decisão do pastor Márcio Gil, pastor Antônio, parabenizo por essa atitude de vocês, de trazer um tema tão de suma importância para que os nossos amigos, eu tenho amigo meu que está participando lá do Rio de Janeiro, pastor Alex Leite, ele estava com uma igreja e teve que fechar a igreja porque ele foi enviado para ir para o lugar e logo quando ele começou, entrou a pandemia. Estava lá com 120 pessoas, teve que fechar tudo. Os irmãos nem na igreja foi, ele teve que recomeçar da vida de novo. Então, nós estamos vivendo uma coisa que nós nem sabíamos que ia viver. Só que a nossa fé é muito maior do que isso tudo, gente. A nossa unidade em Cristo, nós estamos ligados em Cristo. E aí comungamos da mesma fé, do mesmo amor e do mesmo parecer.
Vou deixar vocês falar, não, eu empolgo aqui e vou embora, hein? Não, mas pode ir, pastor. Pode ir, O professor pastor. fala muito, Aí né, eu pastor vou Márcio? dar uma palavrinha agora. Olha só. Hein? Alex Leite falou, só tem profeta. Aí TMJ, não sei o que é isso. Alex Tamo Leite. junto, ele quis dizer. Esse é pastor Alex, lá do Rio de Janeiro. Né? Gente tô boníssima. falando nele. Vou pastor carregar Márcio. na mala de vocês. Ó. Ô, Aí, pastor. Vanderleia Cirilo, como é bom estar aqui aprendendo com os irmãos. Amém. Olha, só falar uma coisa para os pastores aqui. Já tem, olha, essa palestra já tem 1 hora já. Olha aí. Eu tenho a ver com isso? Já tem 1 Mas hora se já. acontece o arrebatamento agora, pastor. Ei, se acontecer o arrebatamento agora, a gente sobe. Olha, Se acontecer, a gente sobe. eu queria deixar enfatizado que a igreja de Jesus passou por situações de grandes perseguições, de grandes momentos de dificuldades no decorrer dos séculos, né? Desde quando surgiu, os judaizantes perseguiram, os judeus perseguiram, aí o Império Romano perseguiu, aí em várias outras situações, né, foram perseguidas, né? Quando a gente nota bem países na atualidade, onde tem países comunistas como a Coreia do Norte, como a China, onde os irmãos sofrem, entendeu? Até em outros países onde o hindu é forte, como a Índia, tem cristão lá que sofrem, que igrejas são destruídas, entendeu? E tem em várias outras situações, Cuba, né? E os cristãos é o grupo mais perseguido do mundo, né? Mais perseguido do mundo. Calcula-se em 2012, eu estava vendo que um sociólogo da Igreja Católica falou que morre em torno de mais ou menos 100 mil cristãos por ano assassinados pela sua fé. Pela sua fé. Aí, quando eu falo cristão, envolve não apenas evangélico, mas ortodoxo, copta, católico, todo tipo, né? Católico ortodoxo, católico romano, é uma dimensão muito grande a variedade de cristãos que existe nesse mundo. Mas, no entanto, mesmo em países que a perseguição é severa, os cristãos sobrevivem. E essa tecnologia, no final, quando terminar tudo, nós vamos superar. Sim. E essa tecnologia que a gente estamos aprendendo agora a usar vai servir ainda mais para instrumento para a gente pregar mais ainda o Evangelho de Jesus. E os irmãos têm alguma coisa mais para falar? A gente vai concluir hoje. Amanhã, qual o tema que seria? Para encerrar, porque você sabe que já são 12 horas e 1 minuto, e os pastores têm os seus afazeres, as pessoas também, ou vocês querem continuar mais? Vocês decidem. Por mim, eu estou aqui. Pastor, se eu só concluir aqui, eu vou... vocês têm muita propriedade no que falam. Eu apenas estou aqui no meio para complementar, assim, alguma coisa que escapa que eu consigo fazer. Mas eu quero dizer o seguinte, o pastor Eusencleves, ele tem, se ele tiver condição de estar amanhã, eu acho muito louvável que esteja, o pastor, eu abro mão da minha participação para o pastor Fernando, porque tenho uma consideração, um amor muito grande pelo pastor Fernando, assim como tem pelo pastor Eusencleves Júnior. Tem um amor muito grande. Pastor Cavalcante, o senhor pode participar amanhã também, entendeu? Fica 4, então. Sim, mas eu só quero concluir aqui, é o seguinte, pastor, e se puder, eu participo. Eu vejo a igreja agora, nesse momento, e já quero encerrar, rápido que eu vou dizer, ela está numa escola. Sim. Ela está numa escola. Verdade. E nós estamos, assim, faltando um tempo para a nossa formação. O que aconteceu com os alunos que estavam na escola com a pandemia? Pararam de estudar. Não estão indo na escola. Alguns não vão receber o diploma. Outros morreram antes de se formarem. Outros estão começando o estudo agora, estão tendo aula online e coisas desse tipo aí. Nós, os crentes, estamos vivendo a mesma situação.
O que nos diferencia desse pessoal que está aí, que estão na escola secular, é que nós temos algo que é muito mais forte, que se chama fé. A fé é quem nos conduz, é quem nos direciona e nos dá sustentação para o nosso propósito, que é de servir a Deus, adorar e fazer a obra dele. Eu digo nós como pastores. Ao crente, algo que vai manter ele aí como ovelha lá, vai ser a sua fé. Se ele tiver com a fé embasada em Cristo, ele também vai perseverar. É evidente que aqueles que estiverem fracos vão necessitar da ajuda do pastor Júnior, da ajuda do pastor Márcio Gil, da minha ajuda, para nós os ajudarmos. Mas perseverarão todos aqueles que estiverem enraigado na fé. E eu quero permanecer assim. E é assim que eu acredito. Agora, lutas virão. E aí nós temos amanhã, a gente pode prosseguir com essa questão da luta aí. Pastor Zencleves, o pai do pastor Zencleves Júnior, falava muito sobre a janela 1040. Não me esqueça dos tempos que eu gostava de abordar. Muito, a janela 1040. Ele falava muito sobre isso, levava pessoas para dar estudo lá. Então, há alguns pedaços do mundo aí que está impenetrável. Agora, nós temos as nossas janelas 1040 aqui no Brasil. Nós temos nossas janelas 1040 aqui no Brasil. E todo pastor sabe disso aí. A gente não pode falar publicamente, mas nós temos a nossa janela aqui. Nós temos a nossa África aqui. Nós temos a nossa China aqui. A nossa Coreia do Norte aqui. Então, continuar com o mesmo propósito que nós vínhamos continuando e agora usando aquilo que o pastor Zencleves falou. Muito mais a tecnologia, compreendendo que o momento é outro, né? Para avançarmos neste momento, saber que, bom, isso aqui vai se encaixar dentro desse presente agora. O futuro aí, Deus, o crescer com Deus, o fazer prosperar é com Deus. Eu agradeço a oportunidade e encerro aqui. Eu quero também dar as minhas considerações, pastor Márcio Gil, agradecendo primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e amanhã, permitindo Deus, estar aqui de novo. É uma alegria. O pastor Antônio, eu tenho uma grande estima. Eu, além de irmão dele na fé, eu te amo. Eu também te amo muito, Tony. Você me faz uma falta pessoalmente, você sabe que o conselho de paizão. E o filho dele, Rafael, é meu filho na fé. Então, a família, eu conheci todos ainda dando os primeiros passos espiritualmente, e hoje ver todo mundo caminhando, servindo a Deus, é muito bom e é salutar revê-los e ver. Pastor Márcio Gil, hoje poder dirigir ao senhor também a palavra como mediador desse bate-papo, muito saudável, e conhecer, mesmo que sendo, olha o favor da tecnologia, reunindo eu aqui em Minas, pastor Antônio na Bahia, vocês estão longe, físico, né? Mas espiritualmente nós estamos no mesmo propósito, de agradar a Deus, né? Então, amém. E falar deste tempo que nós estamos vivendo. Então, quero agradecer a vocês por essa ideia brilhante de falar aqui, temos que salutar a nós, líderes, pastores de igreja, né, que estamos vivendo com pandemia, antes, pós, pré-pandemia, né, durante e pós. Então, que Deus abençoe. E eu quero aqui enviar abraços, né, meus amigos que estão aí, Daniel Antônio, Alex, Isaías Godoy, meu amigo, engenheiro, Deus te abençoe, e a Vanderleia, a todos os irmãos que estão aí com vocês também participando, é uma alegria, a minha família está aqui nos bastidores também acompanhando, que Deus abençoe. Um abraço, Jaqueline, viu? Pode deixar, vou abraçá-la aqui, viu, Tony? Queridos, deixa para mim concluir aqui a minha participação, mesmo já feitos os meus agradecimentos, nós precisamos, como diz aqui o pastor Alex, continuar orando pela igreja.
Mas o que me chama a atenção também neste momento, pastor Márcio Gil disse algo da igreja perseguida, sempre houve, o pastor Antônio até citou a janela 10 por 40, que hoje é 10 por 50, aumentou um pouquinho, né? A igreja sempre passou por essa adversidade e dificuldade. Nós estamos vivendo nossos irmãos na Nigéria sendo queimados vivos, né? Jesus salvando um número maçante de pessoas, mas estão sendo queimados vivos, cantando. E eu não sei se eu suportaria, eu pedia, não sei, eu não sei, é o momento que vai nos ensinar, né? Neste momento, como que Deus dá força a esses irmãos cantando, pondo fogo neles, e eles glorificando a Deus. É algo que a nossa mente não consegue diferenciar. Os irmãos em Angola, Luanda, onde meu pai começou o trabalho de uma forma muito difícil, com o comunismo, camarada, o presidente, né, chamado de camarada Antônio, me chamava Antônio, né? E aí, espetando com baioneta de fuzil, as caixas de Bíblia. Quando ele para tentar matar ele algumas vezes, impedir ele de sair do país, e a última vez perguntaram para ele se ele era comunista. E ele falou, não, eu sou comunista, vocês não são. Ele falou, como que você é comunista? Ele falou assim, olha, eu venho do meu país, que não tem nada em comum com vocês, a única coisa em comum é a língua. E eu estou trazendo alimento, roupas, medicamentos para pessoas que eu nem conheço, que não tem nenhum vínculo familiar comigo. Eu saio da minha casa, da minha família, reúno meses juntando roupas e comida para trazer para pessoas que nem me conhecem. Foi perseguido, foi impedido de sair da África algumas vezes. Eu não vou falar do país aqui, assim, o que houve na época, para que não possa prejudicar as outras pessoas que lá estão, que ajudou meu pai a sair. Então, meu pai já está no Senhor também, não tem como reverter nada, né? Mas ainda tem uma igreja lá, e tem amigos que estão lá. E a igreja hoje lá está sofrendo isso. Vocês podem ver na mídia aí que tá saindo. As igrejas evangélicas na África estão sofrendo por mudança de governo. Então, isso é suscetível a nós. Nós sabemos que, tempos em tempo, muda governo. E nós vamos, a igreja vai ser, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveria, no princípio, tempos difíceis e trabalhosos. Jesus também disse para os seus discípulos que nos últimos dias seriam tempos difíceis, haveriam pestes, mortandades, mas ainda não era o fim. Então, o que nós precisamos é nos preparar para que sabemos que vamos enfrentar isso, e o primeiro preparo é no joelho, né? Sem oração, não tem jeito. Então, os irmãos estavam em oração, no jejum, e eu conclamo aos nobres pastores e agradeço já a essa tão ilustre participação de me convidar, tão servo humilde, aqui longe, nas Minas, nas BH, e poder creio que colaborar com vocês, dividir as minhas experiências. Sei que é muito maior as vossas experiências do que a minha. O Tony tem experiência de vida ministerial, já passou coisas que é muito difícil, mas Deus tem honrado e feito o nome dele ser glorificado. Não é por pastorear a igreja, tá, Tony, que está na frente de uma igreja que vai ser diferente. Não. O que Deus fez na sua vida é um exemplo para nós continuar vivendo e contando para outros. Então, queridos, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado por poder participar e aprender com vocês também aquilo que Deus é e tem feito por nós. Muito obrigado, pastor Márcio Gil, por conhecer o senhor e poder dividir esse momento aqui com vocês. É muito bom para mim e para o meu crescimento também. Deus abençoe, um forte abraço a vocês e às vossas famílias. O meu abraço fraterno. Não posso abraçá-los pessoalmente, mas recebam o carinho nosso aqui das Minas. Amém, amém. Abraçar você é bem difícil, né? Obrigado, pastor. Sim. Como é grande, pastor? Como é grande? Amanhã a gente volta, viu, pastor? Sim. Viu, pastor Antônio? Sim. Amanhã, nós quatro, nós três com o pastor Fernando, e eu gostaria de sugerir como tema a igreja perseguida no mundo.
Opa, amém. Opa! Até falando aqui sobre Alex Reid, pediu oração pela igreja perseguida no mundo. Vamos falar sobre a igreja perseguida no mundo amanhã. O que você acha? Bom. Amém? Bom. Ótimo. Então, amém. Vamos lá, ótimo tema. Para o momento, então, melhor ainda. Mas... Até amanhã. Aí esse vídeo vai estar aí no Facebook. Vou pedir para os irmãos, os pastores, compartilhar. E eu vou colocar também no canal do YouTube, porque facilita até para o pastor que quiser, vai botar na rádio dele, né? Aí eu compartilho com vocês depois, no decorrer da tarde aí, né? Daqui até o final da tarde, para poder, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, né? Bom. Aí eu fico à vontade. Eu agradeço muito, Deus abençoe a cada um, e um abração para os mineiros também, olha os mineiros lá, os mineiros, ai, sou... Pois é. Eu estudei 1 ano em Coronel Fabriciano de teologia lá no Seminário Evangélico Betânia. Aí eu desisti, eu resolvi mudar de seminário. Estudei mais 4 anos no Seminário Teológico Evangélico Batista lá de BH. Aí fiquei 4 anos em BH. Aí depois eu ainda fiz mais 1 ano ainda do reconhecimento pelo MEC. Mas é isso aí. Gente, obrigado. Pastor Marcinho, você dá um recado aqui, pastor? Você permite? Fala com a irmã Eunice. Sim. Pastor Zé Cléber, fala com a irmã Eunice que uma das coisas que eu tenho mais saudade de Teoflotone é a de comer lá na casa de sua mãe. Opa! Só vim aqui. É só vir aqui, ué, que você vai lá, ué. Eu vou sim, eu vou. Você nunca vem cá? Vamos comer a picanha junto. Você não gosta de picanha, você gosta de costela, né? Eu gosto de costela, de picanha, eu como qualquer coisa. Eita! Fica na paz. Convite extensivo, viu, pastor Márcio? Amém, a paz. Até amanhã, 11 horas. Até, Deus abençoe. Um abraço.